Vida Saudável, capítulo 38. Estudantes de Medicina. Necessidade de estudantes de medicina. Estou intensamente interessada na educação dos estudantes de medicina como missionários. Isto provará ser um meio de introduzir a verdade onde, de outra forma, não encontraria uma entrada. Vejo que na providência do Senhor, a obra médico-missionária será uma grande cunha de entrada pela qual a alma doente poderá ser alcançada. Oh, que campo de utilidade se abre diante do médico missionário! Jesus Cristo foi em todos os sentidos da palavra um missionário da mais elevada espécie, combinando com a sua obra missionária a do grande médico. Todo médico pode e deve ser um cristão, e assim sendo, levará consigo a cura da alma bem como a do corpo. Ele está a fazer a obra de um apóstolo ao mesmo tempo que a do médico. Como é necessário que o ativo missionário entenda das doenças que afligem o corpo humano para combinar o médico, preparado para cuidar das enfermidades físicas, com o pastor do rebanho, fiel e consciencioso, para dar santidade e dupla eficiência ao serviço. Em sua grande bondade e incomparável amor, tem o Senhor estado a apelar para os seus instrumentos humanos, a fim de que os missionários não estejam realmente completos na sua educação, a menos que obtenham conhecimento da maneira de tratar dos doentes e sofredores. Se a importância deste ramo da educação missionária tivesse sido considerado como ramo importante da educação no assunto do trabalho missionário, muitos que perderam a vida poderiam ter vivido. Tivessem eles sabido como tratar os males do corpo e como raciocinar da causa para o efeito, poderiam, por meio do seu conhecimento inteligente do corpo humano e de como tratar as suas enfermidades, ter alcançado muitas mentes obscurecidas, das quais não poderiam aproximar-se de outra forma. Pessoas devotadas, tanto homens como mulheres, são necessárias agora a fim de irem como médicos missionários. Cultivem eles ao máximo as suas faculdades físicas e mentais e a sua piedade. Todo esforço deve ser feito para enviar obreiros inteligentes. A mesma graça que veio de Jesus Cristo a Paulo e Apolo, que se distinguiu pela sua excelência espiritual, pode agora ser recebida e introduzirá no sistema de trabalho de muitos missionários dedicados. Considero que não há nada que possa dar personalidade ao trabalho como uma correta aceitação do trabalho de tratamento higiênico dos doentes. À medida que a agressão religiosa subverter as liberdades da nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em posições desfavoráveis. Para o seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos em relação às doenças, suas causas, prevenção e cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer lugar. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Aconselharia os moços e moças a darem atenção a este assunto. Encontram-se perante nós tempos perigosos. O mundo inteiro será envolvido em perplexidade e sofrimento. Doenças de todos os tipos sobrevirão à família humana e a ignorância semelhante à que agora prevalece no que diz respeito às leis da saúde resultaria em grande sofrimento e perda de muitas vidas que poderiam ser salvas. Não há campo missionário mais importante do que o ocupado pelo médico fiel e temente a Deus. Campo algum existe em que um homem possa realizar maior bem ou conquistar mais joias para brilharem na sua coroa de júbilo.
Sejam feitos diligentes esforços para induzir homens de aptidão a se habilitarem para esta obra. Qualificações dos estudantes de medicina. Um médico pode prestar muito melhor serviço se for dotado de resistência física. Se é fraco, não pode resistir ao fatigante labor inerente à sua profissão. Um homem de constituição débil, um dispéptico ou um que não tenha perfeito domínio de si mesmo, não se pode tornar-se qualificado para lidar com todas as classes de doença. Tenha-se grande cuidado em não encorajar pessoas que poderiam ser úteis em algum cargo de menos responsabilidade a estudar medicina, com grande dispêndio de tempo e de meios, quando não há razoável esperança de que venham a ser bem-sucedidas. Devem ser feitos diligentes esforços para induzir homens de aptidão a qualificarem-se para esta obra. Devem ser homens cujo caráter se baseie nos firmes princípios da Palavra de Deus. Homens dotados de natural energia, força e perseverança que os habilitem a atingir elevada norma de excelência. Não é qualquer um que se pode transformar num médico de sucesso. Muitos têm entrado nos deveres desta profissão em todos os sentidos despreparados. Não possuem o conhecimento requerido, nem a habilidade e o tato, o cuidado e a inteligência necessários à garantia do êxito. Os que tomam a vida dos outros nas suas mãos devem ser homens notáveis por fazer da vida um sucesso. Devem ser homens criteriosos e sábios, homens que possam profundamente simpatizar-se e sensibilizar-se. Homens que se comovam quando testemunham o sofrimento. Há quem tenha entrado na profissão médica que deveria ter escolhido outra profissão. Eles são antipáticos. Parecem pensar que a forma adequada é reter todas as palavras de simpatia e cingir a sua compaixão, para que nenhuma partícula dela seja arrancada. São frios e pouco comunicativos, e não deixam qualquer influência calorosa e animadora. Parecem pensar que as palavras de ternura e compaixão são uma prova de fraqueza. Deus certamente fará progredir o humilde e fiel pregador médico missionário de alma completa, assim como promoveu Daniel e os seus companheiros. Os deveres e qualificações de um médico não são pequenos. Os estudantes precisam diariamente de assumir responsabilidades para que possam tornar-se portadores de responsabilidades. Há apenas um poder que pode fazer destes estudantes o que eles devem ser e mantê-los firmes. É a graça de Deus e o poder da verdade que exercem uma influência salvadora sobre a vida e o caráter. Estes estudantes, que pretendem lidar com a humanidade sofredora, não encontrarão lugar de graduação neste lado do céu. Cada pedaço possível desse conhecimento que é chamado ciência deve ser adquirido, enquanto o buscador reconhece diariamente que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Cada item de experiência e tudo o que pode fortalecer a mente deve ser cultivado ao máximo, enquanto ao mesmo tempo devem buscar a Deus pela sua sabedoria, suas consciências iluminadas, rápidas e puras. Pois a menos que sejam guiados pela sabedoria vinda de cima, torna-se presa fácil do poder enganador de Satanás. Eles tornam-se inflados, grandes aos seus próprios olhos, pomposos e autossuficientes. O princípio da política mundana conduzirá com toda certeza às dificuldades. A verdade de Deus, deve ser acalentada no coração e mantida com o poder de Deus, ou os poderes de Satanás arrancá-lo-ão de si. Você precisa ser autossuficiente e, no entanto, ensinável, a fim de ter forças para ser fiel ao dever. Confiar nos seus próprios recursos, na sua própria sabedoria ou força, é uma loucura. Se o fizer, entrará em confusão. Só pode andar com segurança quando segue os conselhos de Deus.
O conhecimento e a ciência devem ser vitalizados pelo Espírito de Deus a fim de servirem aos mais nobres propósitos. Só o cristão pode fazer o uso correto do conhecimento. A ciência, para ser plenamente apreciada, tem de ser considerada do ponto de vista religioso. Conselhos a estudantes de medicina. Gostaria de poder apresentar ao estudante de medicina a verdadeira responsabilidade que repousa sobre ele e sobre a sua obra. Não há um em cada 100 que tenha um senso justo de sua posição, da sua obra, da sua responsabilidade perante Deus e do quanto Deus fará por ele se ele fizer dele a sua confiança. A primeira lição que ele deve aprender é a dependência de Deus. Faça de Deus o seu conselheiro em cada passo. O cristão mundano e nominal pode insinuar que, para ser bem-sucedido, deve ser político, deve por vezes afastar-se da mais estrita retidão. Mas não se iludam. Estas tentações encontram um pronto acolhimento no coração do homem, e eu falo daquilo que sei. Não vos mimais a vós mesmos. Não abram uma porta para o inimigo tomar posse da cidadela da alma. Há perigo no primeiro e mais leve afastamento da mais estrita veracidade. No vosso trabalho, sede fiéis a vós mesmo. Preservai a dignidade que vos foi dada por Deus no seu temor. Há no vosso caso a necessidade de vos apoderardes e segurardes o braço do poder infinito. Ao estudar a palavra de Deus diligentemente, os estudantes de medicina estão muito melhor preparados para todos os outros estudos, pois o esclarecimento vem sempre com o estudo sério da palavra de Deus. Que os médicos missionários compreendam que quanto melhor se familiarizarem com Deus e com Jesus Cristo, a quem ele enviou, quanto melhor conhecerem a história bíblica, mais qualificados estarão para fazer o seu trabalho. Deve haver mais professores fiéis que se esforcem em fazer os alunos compreenderem as suas lições, não explicando tudo eles próprios, mas deixando que os alunos expliquem minuciosamente cada passagem que leiam. Que sejam respeitadas as mentes inquiridoras dos alunos. Aprendam tudo o que puderem sobre os princípios da verdade e descartem o erro. Nesta era, há perigo para todo aquele que se inicia no estudo da medicina. Frequentemente, os seus instrutores são homens sábios segundo o mundo e os seus colegas infiéis que não se lembram de Deus, e ele está em perigo de ser influenciado por estas associações com os descrentes. No entanto, alguns têm frequentado o curso de medicina e permanecido leais aos princípios. Não estudavam no sábado e demonstraram que os homens se podem habilitar para os deveres de um médico sem decepcionar as expectativas dos que lhes forneceram meios para obter uma educação. Os estudantes podem receber os seus diplomas e, no entanto, a sua educação está apenas no início. Aquele que melhor se conhece a si próprio trabalha com toda a humildade. Não sente vontade de se orgulhar. Carrega um peso de responsabilidade ao ver os sofrimentos da humanidade e não tomará a vida humana nas suas mãos para lidar nem mesmo com os corpos humanos sem se ligar ao médico experiente, considerando-o como um pai e a si próprio como uma criança a ser instruído e corrigido se estiver em erro. Os estudantes devem desenvolver uma experiência começando no degrau mais baixo da escala e, por um cuidadoso, sério e ponderado esforço, subir degrau após degrau, sendo a religião bíblica a mola mestra de ação. Não podem esperar ser classificados ao lado daqueles de experiência que dedicaram o seu tempo, as suas energias e a sua alma ao trabalho durante anos, a menos que deem na prática provas de capacidades mentais e de inteligência. Devem contentar-se em subir gradualmente e provar a sua capacidade demonstrando, em assuntos menores, que sentem a responsabilidade que lhes é imposta. Muitos não gostam da parte exigente,
que exige responsabilidade. Lidarão com os doentes, mas nunca assumirão a responsabilidade. Levam tudo muito facilmente. Os doentes podem aproximar-se da última crise que aflige o coração do médico mais velho com dor intensa porque uma vida se está a extinguir-se e ele não consegue arranjar meios para salvar. E outro médico, ligado a ele, não sentirá o perigo ou dedicará tempo ao severo esforço mental. Ele trabalha como uma máquina, está tão calmo como uma noite de verão, quando deveria ser pressionado como uma carroça sob os feixes. Se ele tivesse um sentimento mais intenso, não iria livrar-se do fardo por um instante, mas por pensamento próximo, por oração sincera, estudaria para conceber formas e meios ainda não experimentados e talvez fosse capaz de salvar não só a vida, mas através de Cristo, a alma do paciente. Os alunos devem estar dispostos a trabalhar sob a direção dos de experiência, a ouvir-lhes as sugestões, seguir-lhes os conselhos, avançando o mais possível no pensamento, no preparo, no inteligente empreendimento. Mas nunca infrinjam eles um regulamento nem desrespeitem um princípio ligado ao fundamento da instituição. Muito fácil é decair. A desconsideração pelos regulamentos é natural ao coração inclinado ao egoísmo e satisfação própria. É muito mais fácil derribar do que construir. Um aluno descuidoso em suas ideias pode fazer mais para baixar a norma do que podem fazer para contrabalançar-lhe a desmoralizadora influência 10 homens com todos os seus esforços. Há muitos que estão apressados em galgar as distinções que saltam alguns degraus da escada e, assim fazendo, perdem a experiência que precisam ter a fim de tornar-se obreiros inteligentes. No seu zelo, o conhecimento de muitas coisas não lhes parece importante. Deslizam pela superfície, não se aprofundando na mina da verdade, adquirindo assim, mediante lento e penoso processo, a experiência que os habilite a ser de especial auxílio aos outros. Queremos que os nossos estudantes do ramo médico sejam homens e mulheres íntegros e que sintam seu dever melhorar todo o talento a eles emprestado, de modo a duplicarem por fim o capital que lhes foi confiado. A responsabilidade de difundir o conhecimento dos princípios de higiene recai sobre todos aqueles que têm usufruído dos benefícios da reforma da saúde. Deve haver um reavivamento em relação a este assunto, para que Deus possa realizar muito através deste meio.